Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento entra no ar pela rádio e TV universitária Unicesumar. Este programa tem intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. Saiba que as práticas aplicadas, disciplina, descobrimento de talentos e até mesmo uma vocação pode auxiliar na construção de uma carreira profissional. Para falar sobre este assunto, nosso convidado de hoje é Marcelo Flávio, consultor de recursos humanos. Convidado já anunciado, me resta convidar você também para que permaneça conosco e que os assuntos abordados hoje possam lhe auxiliar sempre. Desde o momento que tomamos conhecimento da concepção até o fim de nossas vidas, enquanto pais, nos preocuparíamos com os nossos filhos. Saúde, educação, estudos, casamento, com a descendência e profissão são algumas das principais preocupações que se tem. Converso agora com o consultor de recursos humanos, Marcelo Flávio. Seja bem-vindo, meu amigo, a gente já se conhece há algum tempo e desde esse primeiro momento eu tenho admirado muito a sua história. Você é coronel, você foi coronel do Exército, você é da reserva e agora você está numa unidade regional aqui do norte do Paraná, a RF Talentos. Conta um pouquinho dessa sua história no Exército. Então, primeiramente, obrigado, Val, por ter me dado essa oportunidade de vir aqui contar um pouco da nossa história e falar sobre assuntos tão interessantes, tão importantes, né? Como empreendedorismo, empregabilidade, mercado de trabalho, né? Realmente, eu fiquei 31 anos no Exército, entrei no Exército como aluno da escola preparatória lá em 1992 e fiz uma carreira apaixonante no Exército, fui apaixonado por tudo que eu fazia dentro do Exército. E quando eu estava para me aposentar, né, fechar o meu tempo no Exército, eu comecei a pensar o que eu faria depois do Exército. Porque eu acredito muito que as pessoas não devem ficar paradas, né? Isso cria uma série de vícios, uma série de problemas até de saúde nas pessoas, né? Nossa tendência como ser humano é buscar sempre fazer coisas novas, nos aperfeiçoarmos. E aí, como 31 anos no Exército, eu trabalhei com pessoas, eu busquei a RHF Talentos como uma maneira de continuar meu trabalho com pessoas. A RHF Talentos é uma empresa nacional, hoje nós temos quase 200 unidades no Brasil, é uma empresa muito focada no ser humano, não podia ser diferente, já que trabalhamos com recursos humanos. O nosso foco, como diz o nosso slogan, o nosso negócio é gente, nosso negócio é conectar pessoas e empresas para que ambas juntas possam construir uma empresa melhor, um dia a dia melhor e realmente construir uma sociedade melhor. Eu tenho aqui algo que nós já havíamos conversado, que fala sobre essa sua experiência dentro do Exército. E dentro do Exército a gente tem algo que é muito, mas muito cobrado de vocês, que é a disciplina. O que a disciplina que você pôde acompanhar dentro do Exército para a disciplina que hoje você também, de certa forma, cobra das pessoas que procuram vocês? Note, as pessoas têm a tendência de confundir disciplina com rigor disciplinar.
né? Quando eu falo disciplina e falo de Forças Armadas, por exemplo, uma pessoa, na cabeça dela muitas vezes aparece aquela imagem de alguém imóvel ou marchando. É claro, isso é uma manifestação da disciplina. Mas na nossa vida nós temos que ter disciplina em tudo, né? A disciplina está relacionada à quantidade de coisas que metodologicamente, né, você tem que fazer para atingir um objetivo, né? É difícil você atingir um objetivo, principalmente financeiro, econômico, se você não tem a disciplina de um pouquinho todo dia construir coisas para chegar naquele objetivo. Essa é a disciplina que nós buscamos. E por que a analogia com as Forças Armadas? Nas Forças Armadas nós trabalhamos, né? Eu trabalhei 31 anos da minha vida me preparando para a manifestação humana mais complexa que existe, que é a guerra, né? Nós levantamos as mãos para o céu todo dia de não experienciarmos há muito tempo um combate, uma guerra. Mas nós não podemos deixar de nos preparar para isso. Se alguém quer saber a importância de você estar preparado para um conflito, vai lá e pergunta para uma família da Ucrânia, por exemplo, ela vai saber te responder melhor do que eu. Mas isso não nos dá o luxo de nos acomodar. Como a gente trabalha com a guerra, que é um fenômeno humano ultra complexo, que envolve diversos fatores, a disciplina militar, ela é uma maneira de você tentar conduzir as ações para atingir um objetivo com maior padronização de procedimento. Imaginem, eu aqui no Paraná, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, tenho unidades militares e elas têm que ter um procedimento mais ou menos parecido. E como é que eu consigo amalgamar, unir, padronizar isso? É com a disciplina. E a disciplina nos dá também responsabilidade. Por quê? Quando o jovem entra no exército, ele tem uma série de regras a cumprir. E mais do que regras a cumprir, ele aprende que se ele não cumprir uma dessas regras, que muitas vezes ele nem concorda, ele vai ter que sofrer as consequências de não tê-las cumprido. E na sociedade é a mesma coisa, né? Quando você está no mercado de trabalho, se a sua empresa tem determinada política, tá? E ela demanda essa política e você não está a fim de segui-la, sabe? Você vai pagar as consequências, seja judicialmente, seja sendo demitido da empresa, seja sendo preterido numa promoção. O que a gente vê hoje na sociedade, eu deixo claro para ti, Val, eu sou contra essa visão de que a juventude hoje ela é menos focada, ela é pior do que os trabalhadores no passado. Eu sou contra isso. Eu acredito que a juventude hoje tem outros valores e outras observações e outros anseios diferentes da minha época, da sua época, da época do meu pai, do meu avô. Isso é normal, isso é história, isso o tempo passa. E muitas vezes os conflitos que a gente tem por indisciplina dentro das empresas é porque aquela pessoa se candidatou a uma vaga de trabalho para uma vaga numa empresa que ela não concorda com a filosofia, com a maneira de pensar e agir daquela empresa. E isso acontece porque as pessoas não têm nem o trabalho de ler o que a empresa faz. É um manual, né? Sim, note, eu estou aqui na TV Unicesumar, nessa maravilha que é essa instituição que é a Cesumar. E na rádio também, tá? E na rádio também. Nós estamos na TV e na rádio. Obviamente, antes de vir para cá, eu li um pouquinho sobre localização, sobre a história, sobre aquilo aquilo que faz parte da vida da empresa, que é o que eu faço quando eu vou visitar um cliente, por exemplo, tá? E isso me faz conhecer melhor e me interagir melhor, tá? E alguns candidatos, às vezes, não têm essa disciplina, que é essa disposição em realmente concordar ou discordar, o que seja, daquele posto de trabalho ou daquela empresa. E ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Ele chegar e falar assim, de maneira disciplinada, falar assim, olha, muito obrigado, mas essa regra eu não estou disposto a cumprir, então é melhor me desligar agora.
E o que a gente vê é uma leva de pessoas que vão se acostumando com seus trabalhos e fazendo trabalhos na mediana. E o que a gente quer de um funcionário é um funcionário que entregue mais, além. Eu vou até te fazer uma pergunta sobre isso, que nós já, como eu disse, já tivemos a oportunidade de conversar antes. Não é tão somente vocês colocar pessoas no mercado de trabalho, e sim qualificar também as pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho. Sim. Quando um empresário, quando uma pessoa, né, percebe que algo está acontecendo na sua empresa, eles convidam vocês e vocês dão palestras, né? A pessoa está lá, são palestras, são ensinamentos, são treinamentos, porque nenhum patrão, eu penso, né, divisão, ele tem interesse de colocar o seu funcionário à disposição do mercado, assim, de uma hora para outra. Ele quer trabalhar, ele quer que tenha aí uma mão, uma via de mão dupla, né? Isso eu ofereço e isso eu recebo. Mais ou menos isso, Marcelo? Mais ou menos isso, sim, e é perfeito. Bem, todo empresário chega em alguns momentos da carreira que ele tem uma crise, né? Que é fazer o quê? Ou eu contrato um novo talento para suprir uma vaga. Vamos dizer que eu tenha um posto de trabalho que requer uma expertise com um equipamento novo, né? Com algum equipamento novo. Ou eu treino alguém da minha empresa que tenha pendor para operar aquele equipamento, ou eu contrato alguém do mercado de trabalho para operar aquele equipamento. E às vezes existem prós, e como tudo na vida, existem fatores a favor e fatores contra essa decisão, tá? E há que se pensar sempre, tá, no nível de complexidade daquela vaga. E, assim, isso é doutrinário, da doutrina de administração, né? Quem é operador da administração, que está nos ouvindo e nos vendo, sabe disso. É sempre melhor prestigiar alguém da nossa empresa antes de ir buscar alguém de fora, tá? Porque os outros que estão em volta vão ver, realmente, a nossa empresa valoriza o funcionário. Ela paga o curso para ele fazer tal certificação. E se eu me esforçar, eu vou estar amanhã no mesmo local que ele. Né? Eu costumo dizer, Val, você quer conhecer uma empresa para ver se ela realmente é uma empresa boa de se trabalhar, não precisa contratar uma certificação internacional caríssima. É só observar como ela trata seus funcionários, como ela desenvolve seus funcionários, quanto ela investe nos seus funcionários e, principalmente, como ela trata quem está sendo desligado. Quando você está sendo desligado na empresa, você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que não está mais entregando aquilo que a empresa precisa que você entregue. Talvez uma outra empresa absurda, né? tenha um posto de trabalho que seja a sua cara, e você vai... As grandes empresas hoje fazem uma coisa chamada outboarding, né? Elas pegam o funcionário demissionário, ou seja, o funcionário está se desligando, e ela vira para você e fala assim, olha só, você não está mais entregando o que a gente precisa, nós demos várias chances aqui, demos treinamento e tal, mas não está mais funcionando. Mas eu tenho esse cliente, eu tenho esse fornecedor que ele está precisando de alguém com o teu perfil. De repente lá você sente maior facilidade de se engajar, etc. Porque o que a gente quer, no fundo, é que a pessoa entregue o melhor dela, né? Comprometimento total, sabe? Um exemplo que eu sempre dou, Val, espero que ela assista esse vídeo, o maior exemplo de um funcionário dedicado é a Dona Estela, minha mãe, sabe? A minha mãe deu aula há quase 30 anos no serviço, na rede pública do Rio de Janeiro, que meu estado, eu confesso, é difícil, né? Todos são, mas o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade lá com relação a colégios públicos. Minha mãe é professora estadual do Rio, tá? E ela era tão apaixonada por aquilo que ela fazia, ela entregava com tanto amor aquilo que ela fazia, que quando ela se aposentou, ela continuou dando aula de graça. De graça. Ela foi professora de catequese numa igreja por anos e ainda faz algumas ações numa igreja do bairro, sabe? Totalmente por vocação
ao ensino. É isso que a gente quer, o colaborador que ele olha para a empresa e fala assim, cara, eu tô bem aqui, eu tô feliz aqui. Sim, a hora que eu acordo, o meu dia já é diferente. Exato. Só, né? Olha, eu vou pedir para você, Marcelo, eu estou conversando aqui com o consultor de recursos humanos, o Marcelo Flávio. Nós já vamos dar continuidade a esse papo nosso, tá certo? Que é muito importante. E vamos então para um breve intervalo e já voltamos com o Comunidade do Conhecimento. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Unicesumar. Tenho como convidado o Marcelo Flávio, que está aqui, diretor-geral da Unidade Regional Norte PR da RHF Talentos. Marcelo, falando em talentos, eu quero que você, na possibilidade, explique o que é talento, já que você vive em busca de talentos. Você vê, né? O nosso nome, RHF Talentos, vem de uma junção, né? RH, que é recursos humanos, obviamente, que é a nossa mote, é recursos humanos. O F de franquia, porque é uma franquia nacional. E talentos, né? Se você olhar ali na história, o talento era uma unidade de medida, né? Era uma unidade de medida de ouro. Exato, talento que antigamente se pagava, né? Exato. Talento. Ou seja, o que é talento? É uma coisa extremamente valiosa. Mas assim como o ouro, né, existem talentos que eles são valiosos hoje e deixam de ser valiosos amanhã. Então a nossa busca é por pessoas talentosas. Hoje, a sociedade de um tempo para cá, ela parou de ser aquela sociedade tranquila e as coisas começaram a evoluir, principalmente depois da internet, né? Nós somos numa época que nem celular existia, quanto mais internet, né? As coisas começaram a acontecer muito rápido e a capacidade de adaptação das pessoas é que começou a fazer diferença. Então, tudo muda muito rápido, tudo se aperfeiçoa muito rápido. Eu não quero ser aqui reticente de usar um exemplo que todo mundo já conhece, mas é o exemplo da máquina de escrever, né? A máquina de escrever lá, na minha época, você não tivesse um diploma de datilógrafo, né, feito na Olivetti 500 e tal, você não conseguia vaga em local nenhum de trabalho. Hoje em dia, o jovem não sabe nem o que é uma máquina de escrever, virou uma peça de museu. Por quê? Outros equipamentos, outras coisas vieram. Quem trabalha com audiovisual trabalhava com VT, com fita magnética, etc. Hoje em dia, você faz uma gravação, esses dias fiz uma palestra, a fotógrafa tirava foto e a foto ia automaticamente para a nuvem dela, para que ela não perdesse a foto. Para mim, que sou de uma geração que tinha que tirar a foto, terminar de tirar até a última foto do rolinho lá de filme, pegar aquela foto, colocar numa empresa, no caso lá do Rio de Janeiro, a Depla, extinta Depla, tá? Esperar 2 dias, revelar as fotos, aí você pegava a revelação, tinha um monte de foto queimada, com o dedo na frente e tal, que você tinha que pagar pela revelação, porque você mandou revelar. E aí você olha hoje, as pessoas não têm nem mais álbum de fotos, né? O álbum de fotos está aqui, é o celular, você vai passando e tal. Essa velocidade que as coisas acontecem demanda os talentos que se tem que ter. E aonde que se vê o talento também? Além da adaptação, na entrega. Tem um conceito, né, da administração que é o CHA, né? Competência, habilidade e atitude. Aí alguns autores falam, não, se você juntar o CHA, é o talento. Eu não concordo muito com essa definição. O talento, você pode ter competência, habilidade, saber fazer, atitude, querer fazer, mas na hora da entrega, algum fator te inibir a fazer aquela entrega. Você pode ser o melhor funcionário. Se a empresa onde você trabalha não te dá meios de fazer a entrega daquilo que você está proposto, você está anulado, você não consegue. Tá?
Uma pessoa talentosa é uma pessoa que consegue essa mistura meio louca, sabe? E entregar principalmente sob pressão. E aí é um fator externo muito determinante. Nós vivemos em sociedade e sempre viveremos sob pressão. Em algum momento na nossa vida você vai ter um momento de muita pressão, onde você vai ter que tomar uma decisão num curto espaço de tempo e que aquela decisão vai acarretar no teu futuro. Isso é pressão. Bem aquele ditado, né? Que o navio ele só é colocado à prova na tempestade. Exato. Né? Ele tem que no mínimo flutuar. No mínimo flutuar. Então é isso, que às vezes tem pessoas que estão flutuando, mas talvez ela não cumpra com aquilo que você mesmo falou, né? Não tem colocado à disposição de tudo aquilo os talentos que a ele ou a ela, né, são colocados como forma de ser diferente de outrem. Eu vou te falar, alguém pode me perguntar, mas como é que você encontra esses talentos então? Pela observação. Quando que eu estou procurando talentos? O tempo todo. Tá? Tomem cuidado, eu sou o maior ladrão de bons trabalhadores e bons talentos que existe. Porque eu acredito no seguinte, quando uma pessoa muito boa, muito talentosa, está trabalhando num lugar que ela não gosta, que ela não se adapta, que ela não é bem tratada, que ela não é remunerada adequadamente, que ela não recebe os benefícios que ela merece ganhar, ela naturalmente vai fazer um movimento de saída daquele lugar. O tempo todo eu estou observando. Quando eu fui num comida a peso, agora, antes de vir para conversar aqui contigo, eu estava sentado e eu vi que algumas pessoas nesse comida a peso estavam desmotivadas, já era 1 hora e tal, aquela hora que já começa a cair o movimento e tal, e uma moça veio tirar a bandeja com os talheres e pratos sujos da mesa, e ela veio com um sorriso e falou, com licença, tá? Posso tirar a sua mesa? O senhor gostou da comida? Como é que tá? O que a gente pode melhorar? E aí eu falei, aqui da samba. E aí ela tirou, eu falei, olha, você é muito simpática e tal. Você gosta de trabalhar aqui? É a hora que eu chego e falo assim, se ela não gosta de trabalhar naquele local, vai ser mais um currículo muito bom que eu vou ter para o meu banco de dados, que com certeza eu vou encaixar rápido num cliente meu. Tá? As pessoas que procuram, apesar de tudo, fazer mais, elas se destacam. Ali está um talento. Eu já prospectei candidato em fila de hospital, que eu ia fazer o exame e naquele caos todo, gente nervosa, gente filmando e falando, eu vou gravar e vou processar, que eu queria pegar tal exame e não está pronto e tal. Uma moça extremamente educada, atendendo as pessoas, e me atendeu. Eu falei com ela, nossa, meus parabéns, tá? Esse caos todo em volta de você, e você mantém a calma, e você tá atendendo bem as pessoas, com cordialidade, com amor pelo que faz. E ela me respondeu o seguinte, não, seu Marcelo, as pessoas não têm culpa de estar nesse ambiente. E eu não posso fazer as coisas para piorar o dia da pessoa. Então eu tenho que dar meu melhor, eu tenho que atendê-las bem, que é a minha obrigação enquanto recepcionista. Na mesma hora, pega meu cartão, pega meu telefone, eu tenho um lugar para você se você não quiser trabalhar aqui. Encaixamos um cliente nosso, um cliente excepcional, sabe, educado, e trabalha com tecnologia, ela está super feliz, ganhando bem. Eu falo que as vagas e as pessoas talentosas, elas estão nos lugares mais inusitados. Eu fui numa cliente minha, lá de Apucarana, uma grande amiga, tem uma cafeteria. Eu entrando na cafeteria, ela virou para mim e falou assim, Marcelo, olha que bonitinho, um senhor deixou aqui, tá, mais de 65 anos, deixou um currículo daqueles de papelaria, que você preenche à mão, e tava lá os dados do senhor e tal, e ele botou assim, vaga pretendida, ele colocou recepcionista ou o que tiver.
uma pessoa dessa, depois eu falei, me dá isso aí, que isso aí dá muito samba, né? Eu tirei uma foto, mandei pro meu gerente. Janeiro, né? Dá muito samba. Tirei uma foto, mandei pro meu gerente, falei, Ricardo, olha, dá uma olhada aí, vai atrás dele, nós vamos encaixar sem custo, tá, para a empresa que quiser contratar essa pessoa. Descobrimos que ele era um faz-tudo, já aposentado, daquelas pessoas que é encanador, eletricista, marceneiro, calciteiro, sabe? O cara sabia fazer de tudo. E um cliente nosso, que é uma rede de hipermercados, estava precisando de uma pessoa que tivesse essa expertise. E uma pessoa que já está aposentada, né? Ela procura recolocação no mercado de trabalho, muitas das vezes ela não está preocupada com o salário. Ela quer se sentir útil, ela quer se sentir de novo, sabe, fazendo algo de bom para alguém. Ela está no trabalho por mais do que o salário, mais do que benefício. Essa pessoa talentosa para mim, essa pessoa que eu quero encontrar. Quem quer encontrar mais? Encontrado? Sim, é difícil, né? É como garimpar ouro. Mas a gente tem encontrado pessoas muito boas. O mercado está bem difícil, sabe? Nós temos outras opções, algumas até à margem da legalidade, principalmente para nós aqui que estamos relativamente perto da fronteira com outros países, e essas opções têm atraído, infelizmente, pessoas do mercado de trabalho. Economia informal, a própria, no caso da região de tecidos, pirataria tem atraído economia informal, e as pessoas esquecem que às vezes, né, ela trabalhando numa confecção ou num local que não paga os direitos trabalhistas, não é registrado, etc., ela pode até ganhar mais. Mas se ela colocar a mão numa máquina e ela se machucar, ela não tem direito trabalhista algum. Enquanto ela tiver um cliente meu, se ela tiver um acidente de trabalho, ela tem toda a garantia. Poxa, eu tenho clientes meus que já colocaram colaborador dele em avião fretado para ir para São Paulo para fazer consulta, claro. As boas empresas se preocupam com os seus colaboradores, né? A gente falava lá no primeiro bloco, né? Conhecer uma empresa é olhar para como ela trata os seus colaboradores. Tá? As boas empresas tratam colaboradores como se fosse uma família. E o colaborador responde, claro. Com certeza. Marcelo, te cumprimento também pela sua vida, pela sua história de vida e por ter sido agora um dos escolhidos para receber o título Líder Tuxaua. Muito obrigado, querido. Tuxaua quer dizer líder, né, na língua tupi-guarani, e a gente tem, nesses momentos, que fazer com que um líder, ele realmente receba, mesmo que seja o cocar do nosso guerreiro, né, que ele seja diferenciado, e você é uma pessoa diferenciada, tá bom? Obrigado. Grande abraço. Obrigado. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, até uma próxima oportunidade. Até já.